é muito forte. Você sabia que o maior poder do Homem-Aranha não é a sua agilidade, a sua força, o seu sentido aranha e as teias que ele lança por aí? E hoje a gente vai analisar uma cena que realmente mostra o verdadeiro poder do Homem-Aranha. E é a cena do trem no filme do Homem-Aranha 2 de 2004. E você quer saber qual é esse maior poder do Homem-Aranha? Então vem com a gente para esse dossiê. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nathan. E esse é o canal Irmãos em Cena. Então, bora! Essa cena inicia com o Dr. Octopus indo atrás do Peter Parker. Porque o Peter Parker conhece o Homem-Aranha e ele precisa pegar o Homem-Aranha e trazer até o Harry, porque só assim o Harry vai entregar o trítio para ele. E é importante lembrar essa cena, porque é nessa cena que o Dr. Octopus vai lá e rapta a Mary Jane. Então ele interrompe o jantar amoroso entre a Mary Jane e o Peter Parker para raptar ela, para que ele tenha uma refém e o Homem-Aranha vá lá salvar ela. Essa cena, então, ela tem vários takes muito bons, só que esses takes, essas partes legais, elas não fazem muito sentido com a história. E nessa cena tem um destaque muito grande pro carro que é arremessado para dentro em direção ao Peter e a Mary Jane, e essa cena é muito bem feita, é muito boa, assim, muito legal, muito bonita, porque é muito bem feito o slow motion. Está passando perto. E o sentido aranha é muito bem mostrado nessa cena. E a gente vai ter essa mesma referência no próximo... nessa frente. Outra parte que se destaca é quando o Octopus joga o Peter na parede e todos aqueles destroços caem em cima dele. E junto nessa mesma cena ele também rapta a Mary Jane e antes disso ele fala pro Peter onde e quando o Homem-Aranha tem que aparecer para salvar a Mary Jane. Spider-Man, tell him to meet me at the West Side Tower at 3 o'clock. Só que, como eu falei antes, essa cena não faz muito sentido. É muito legal visualmente essas duas partes que a gente destacou, só que elas não fazem sentido para a história. Porque ou o Octopus é muito burro, ou o roteiro é meio fraquinho. Por quê? Porque jogar o carro ali para tentar matar o Peter Parker não é uma solução legal. Porque se ele mata o Peter Parker, como é que ele vai chegar no Homem-Aranha? Não sei. Acho que a princípio essa cena ela tá mais ali pra mostrar que os poderes do Peter voltaram do que pra fazer toda essa parte de introdução ali. E outro detalhe sutil que também a gente consegue ver, que mostra que ele recuperou os poderes, é que ele tira os óculos, que é uma referência ao primeiro filme, né? Quando ele tem que tirar os óculos também porque ele está com a visão boa. Óculos maneiros. Com os seus poderes de volta, o Peter Parker vai lá porque ele precisa do quê? Precisa do seu uniforme. E o uniforme dele tá com o JJ Jameson. E nessa parte é muito engraçado porque a gente vê o JJ Jameson se rendendo ao Homem-Aranha. Ele elogia e diz que tá fazendo falta o super-herói que ele tanto critica. Só que no momento que o Peter provavelmente estava lá e ouve todos esses elogios, ele vai lá e pega o uniforme porque ele pensa, ele tá me elogiando, vou pegar o uniforme, né? E aí, quando ele rouba o uniforme, o JJ Jameson já volta ao seu estado natural e começa a xingar e xinga ele de ladrão. Essa parte é muito boa porque a gente humaniza o JJ Jameson, porque ele é aquele cara que só xinga o Homem-Aranha, só odeia ele, só que a gente vê que isso é só por fora, que por dentro ele sabe que o Homem-Aranha é legal, ele sabe que ele faz falta. Yes. Logo depois, então, dele roubar o uniforme, aparece um take dele já usando o uniforme, aquele take clássico do Homem-Aranha se balançando entre os prédios lá em Nova York. O Homem-Aranha, então, chega lá no local e na hora marcada pelo Dr. Octopus e o Doutor já tá esperando lá, só que a gente repara que a Mary Jane não tá lá. E aí o Homem-Aranha pergunta pra ele, cadê a Mary Jane? E o Dr. Octopus, ele não tá pra conversinha, ele quer brigar. Então ele já chama o Homem-Aranha pra conversa, né? E aí eles começam a... Não. Where is she? Oh, she'll be just fine. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! E já nesse começo de cena a gente consegue ver que as brigas são muito bem coreografadas, é muito legal, é muito bem feito. E também a gente consegue reparar que é muito bem feito a interação entre os efeitos práticos e os efeitos digitais. Porque quando tá perto o take, é efeito prático, e quando tá longe, é efeito digital. Porque justamente quando tá perto tem que ter mais detalhe. E quando tá mais longe não precisa tanto detalhe, e sim ação, dinamicidade, né?
No meio dessa luta, o Homem-Aranha e o Octopus estão trocando socos adoidados e nesse momento o Homem-Aranha cai. Só que quando ele cai, o ponteiro do relógio cai junto, porque o Octopus atinge esse ponteiro do relógio. E o Homem-Aranha pega esse ponteiro e atira em direção ao Octopus e quase acerta ele. Ufa! E é nessa cena que a gente consegue ver essa parada de CGI na cena mais dinâmica, mais de longe. E quando o ponteiro quase atinge o Dr. Octopus, a gente consegue ver a cena de perto. Então a gente consegue ver o detalhe, né, que precisa ser colocado. E é feito prático. Logo na sequência, o Dr. Octopus pega esse ponteiro que está encravado lá dele, ele parte ali no meio e joga contra o Peter. E nesse momento a gente consegue perceber justamente que o Peter, ou o Homem-Aranha, ele tem uma vantagem nessa relação do CGI. Porque o Homem-Aranha ele usa uma máscara, e essa máscara ajuda muito a esse personagem não entrar no Vale da Estranheza. Já o Dr. Octopus, ele entra nesse Vale da Estranheza justamente nessa cena. A gente consegue perceber que é justamente um bonecão de CGI. Bonecão de posto, bonecão de posto. Bonecão do posto, tá maluco? Mas mesmo assim, para 2004, esse CGI estava fantástico. E não foi à toa que recebeu o Oscar de melhores efeitos especiais. Mesmo com esse CGI, que era muito bom para a época, o Sam Raimi gravou praticamente todas as cenas de maneira prática, para ver se dava para aproveitar de maneira prática. O que não ficava bom, aí sim, ele utilizava o CGI. Eu sei o que eu tô fazendo. O Homem-Aranha ele consegue desviar dessas duas partes do ponteiro que o Dr. Octopus jogou. Só que ele não escapa do soco da garra do Dr. Octopus e acaba sendo golpeado. Só que ele não cai sozinho, né? Ele vai lá, lança sua teia, atinge o Dr. Octopus e puxa ele pra baixo também. Os dois caem em cima do trem e é ali que a batalha continua. E é nessa luta em cima do trem que a gente consegue notar vários aspectos positivos da direção do Sam Raimi. Um desses aspectos positivos é a coreografia que o Sam Raimi colocou nessa luta, porque a gente consegue notar toda a agilidade do Homem-Aranha, porque, cara, ele tá lutando contra o Dr. Octopus. O cara tem 4 garras, velho. O cara tem os 2 braços e mais 4 garras. Ele é o Homem-Aranha nessa Outra coisa que se destaca é aquilo que a gente já falou antes também, que é aquela mescla de CGI com efeito prático. Essa parada se mantém em toda a cena, em todo o filme. E é justamente por causa dessa prática do Sam Raimi de escolher primeiro gravar em prático para depois ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Outro aspecto também que é muito legal é a plasticidade dessa cena, porque tem vários momentos muito legais. Por exemplo, uma hora onde o Dr. Octopus arremessa o Homem-Aranha em direção a uma passarela suspensa. Só que o Homem-Aranha consegue passar nas frestinhas daquela passarela e cair de novo no trem. O legal dessa cena também é que é muito realista, sabe? Os movimentos são muito naturais, não é aquele negócio forçado, sabe? Mais um ponto que se destaca nessa parte é os vários ângulos diferentes que o Sam Raimi usa de câmera. E eles trazem muito mais dinamicidade para essa cena e também causam a sensação de vertigem. E essa sensação de vertigem era o que faltava muitas vezes no outro filme, no primeiro que ele fez. Porque foi criticada essa parte e ele tentou corrigir e acertou nesse filme. Por exemplo, tem um ponto dessa luta onde ela acontece na lateral do vagão e é nesse momento que a gente realmente vê isso em prática. E proporciona também um momento muito legal dessa cena, que é quando eles estão no meio da luta e vem um trem na outra direção. E o Peter Parker, ele... Posso mostrar? Ficou legal, né? Eu vou falar mesmo assim. Porque talvez eles não entenderam, né? Talvez não ficou muito claro. Tá. Que é a cena onde o Peter Parker então consegue desviar por pouco do trem. E é muito bem feito, é muito legal. Ele não precisou usar o slow motion porque ele precisava mostrar a velocidade que estava vindo aquele trem e o reflexo do Homem-Aranha. Tem um detalhe despercebido nessa cena que mostra a dedicação da produção deste filme. Porque eles simplesmente compraram um vagão de metrô de Chicago para fazer toda essa cena. Todas as filmagens de fora, de dentro, tudo foi feito nesse vagão. Inclusive, as filmagens foram feitas em Chicago, porque lá em Chicago tem esses trilhos suspensos. E em Nova York não tem mais, ou melhor dizendo, na época, em 2004, não tinha mais, foi substituído pelos subterrâneos.
No decorrer da luta, o Octopus vê que não tá dando certo, ele não tá conseguindo combater o Homem-Aranha. E aí ele parte pra ignorância. Ele pega 2 pessoas do trem e joga pra tentar atrapalhar o Homem-Aranha. Que filha da... E esse lado perverso do personagem Octopus, ele também tá ligado com os quadrinhos, porque nos quadrinhos ele também é assim, ele não se importa com a vida de pessoas. E esse lado do vilão é justamente por causa das garras, que influenciam muito na personalidade e no pensamento deste vilão. Porque essas garras são robóticas, e os robôs não têm essa empatia que nós temos como seres humanos. O Homem-Aranha consegue salvar essas 2 pessoas, mas o Dr. Octopus, vendo isso, ele pensa, eu tenho que fazer mais. E aí o que ele faz? Ele vai lá na frente do vagão e estraga o acelerador desse trem. E o trem começa a acelerar, acelerar, acelerar e não tem mais como parar. Acelera, acelera. Menino, que velocidade é essa? Nisso, o Octopus sai do trem e se pendura num prédio, deixa o vagão ir lá por conta própria, e o Homem-Aranha vai até a sala de controle lá na frente pro operador e pede para ele o que está acontecendo. E o operador diz para ele que o freio já era, não tem freio de mão, não tem mais freio motor, não tem mais freio a disco. E nessa hora, o Homem-Aranha, ele está com a cabeça para baixo, olhando ali perto do painel de controle. Só que esse painel de controle, ele explode, ele entra em muitas faíscas. E essas faíscas acabam queimando a máscara do Homem-Aranha. E ele precisa retirar ela naquela hora, porque senão vai atrapalhar ele. E você sabe qual é o real motivo do Homem-Aranha utilizar essa máscara? Não é só para proteger a identidade dele. Segundo o Stan Lee, ele usa também essa máscara para que os vilões não vejam que ele está com medo ou que ele está assustado. E isso é justificado porque ele é só um garoto, ele não é alguém com muita experiência, então é normal ele estar assustado ou ele ter medo das situações que ele enfrenta. Eu tenho medo. Logo na sequência é ativado o sentido aranha nele. E aí ele consegue ver o perigo que ele está correndo. Por quê? Porque além do trem estar em alta velocidade, na frente o trilho acaba. Então vai dar merda. E é nesse momento que a gente consegue ver de novo a utilização do jogo de câmera, o zoom, a sonoplastia. Vendo essa situação muito complicada, o Peter, o Homem-Aranha, pula lá na frente do trem e tenta parar esse trem com as suas próprias pernas. Só que ele não consegue parar o trem e, além disso, fica com uma dor no menisco que dá pra sentir, tá? E é legal também de notar que essa parte dele quebrando os trilhos, mesmo que não influencie nada na cena, é muito legal. Tipo, porra, o cara travando, tentando travar na perna, tá ligado? O controlador do trem, em vez de ajudar ou incentivar o Homem-Aranha, ele vai lá e critica o Homem-Aranha e fala: pô, tu não tem mais uma ideia brilhante aí? Cara chato. Só que daí o Homem-Aranha vai lá e retruca com altura, né? Ele vai lá e fala assim: eu tenho sim, cara! Filha da p... E aí o controlador, ele fica meio assim, pagou de bobão, né? Pagou de bobão. Com a cara de bobão ali. Como é que é mesmo? Precisava ter feito isso. É a mesma cara que a gente faz quando a pessoa não dá o like, quando ela não comenta. Ela fica, não se inscreveu, não deu like. O Homem-Aranha então tem a seguinte ideia: ele pega e joga uma teia de cada lado do prédio e aí assim ele consegue segurar o trem. Só que a teia, ela tem a resistência, só que o que não tem a resistência é o prédio e acaba cedendo, né? Fudeu. E nesse momento o Homem-Aranha quase cai pra frente, ele fica ali de pé, mas aí ele consegue voltar. Claramente referência ao Michael Jackson, daquela parada que ele fica lá. Sabendo que uma teia não vai dar certo, ele tenta com várias teias. Então ele lança várias teias e segura com os braços. E o som dessas teias foi totalmente feito de maneira prática. Foi usado fitas de cassete e também tiras de couro, batendo no chão para dar esse efeito sonoro. Outro efeito sonoro que também foi feito de maneira prática são os sons das garras do Dr. Octopus, que foram feitas com correntes de motocicleta e fios de piano. Que genial. Pô, caramba.
E nesse momento a gente chega no ápice dessa cena. E esse é o maior poder que a gente queria falar. É o legado que o tio Ben trouxe pra ele. Porque lá naquele primeiro filme, ele fala, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é a frase clássica do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Só que ali ele mostra com todas as forças dele, porque a gente vê claramente que ele dá o máximo de si. Ele vai além da força que ele tem sobre-humana. Ele vai na vontade, ele vai na raça. Por quê? Porque ele sabe da responsabilidade que ele tem nas mãos. Que ele colocou aquelas pessoas em perigo junto com o Octopus e ele tem que assumir essa responsabilidade de qualquer maneira. Ele tem que dar a vida dele se for necessário. Isso mostra que o Homem-Aranha não é só um herói comum. É o melhor herói. Posso não ser, mas nem minha cabeça... E os detalhes também dessa cena, como a atuação do Tobey Maguire, que é muito boa. Que realmente traz toda esse sacrifício que o Homem-Aranha tem que fazer. E morreu. Isso aí é tudo no banheiro, né, filho? Não vem falar que isso aí é a atuação do Tobey Maguire, que isso aí é tudo no banheiro. Não sentiu? Fedor de bosta. E com todo esse sacrifício, com toda essa força que ele faz, ele consegue parar o trem. Ele consegue parar o trem no último momento, porque o trem tá muito perto de cair e... todo mundo morreu! Aconteceu o pior. E como já é esperado, o Homem-Aranha está muito exausto, porque ele conseguiu parar esse trem, só que ele foi além das suas capacidades físicas. Então ele acaba desmaiando. Mas as pessoas que ele salvou retribuem ele de alguma forma, porque elas pegam e seguram ele antes que ele caia e levam ele para dentro do trem, no meio do vagão. E nesse momento, a música e a forma com que eles carregam o Homem-Aranha torna esse momento muito emocionante, porque a gente sente aquele acolhimento das pessoas que estão em pura gratidão por aquele herói. Isso é proposital do Sam Raimi, ele quis colocar e colocou muito bem esse sentimento na gente. Que maldade você fez comigo. Desculpe! Depois que eles colocam ele no chão, que eles conseguem perceber, já que ele tá sem máscara, que é só um garoto. E ele assume toda essa responsabilidade de herói e eles ficam muito chocados com isso. Just a kid, no older than my son. O Peter acorda no meio de tudo isso e ele fica assustado porque ele vê que tá sem a máscara e tá todo mundo olhando ele. Ele fica com medo por causa da sua identidade, cara. No meio disso, sai dois garotos no meio daquela multidão e entregam a máscara dele de volta. Muito obrigado. E esses dois garotos são irmãos do Tobey Maguire, então já tem aí uma participação, fez os piá ganhar a mesada dele, né? Mano, dinheiro é muito bom. E um desses meninos confirma pro Homem-Aranha que não vão contar nada, e só ele falando já representa que todas aquelas pessoas não vão contar, não vão dizer que ele é o Homem-Aranha. We won't tell nobody. E além disso, ele também diz que é muito bom ter o Homem-Aranha de volta. It's good to have you back, Spider-Man. O Peter então coloca a máscara dele de volta e ele é auxiliado pelas pessoas no trem a levantar. Por isso a gente já consegue ver que ele não tá mais em condições de lutar, ele tá acabado. E é nessa hora que chega o Octopus do nada arrebentando a porta ali e falando que o Homem-Aranha é dele. E o legal é notar que essa parte que a gente falou antes, que é tocante e nos deixa realmente emocionados, nos deixa tão emocionados que a gente realmente esquece do Octopus. A gente nem lembra mais que ele tá por lá. E dá um susto quando ele chega. Mas as pessoas dentro do trem, elas começam a se colocar na frente do Homem-Aranha pra proteger ele. E é legal ver que tem um cara ali na frente, cara, que ele se mexe ali, que ele tá com uma cara de cagado. Mas o Dr. Octopus não liga pras pessoas, né? Ele não tá nem aí mesmo, ele não tem empatia. E aí ele afasta as pessoas pro lado com as garras com muita força, chega a quebrar os vidros do trem. E nesse momento ele desfere um soco na cara do Homem-Aranha, o Homem-Aranha
cai deitado no trem e é aí que encerra essa cena. Só que a gente também consegue perceber que o Homem-Aranha, tipo, ele já meio que tá se entregando, entendeu? Ele não tinha mais o que fazer. Tanto que ele pede para as pessoas soltarem ele, deixa ele me levar, não tem problema. Só que eu acho que ele não esperava esse soco. E o legal também das pessoas se colocarem na frente do Homem-Aranha é a troca de papéis. Essa simbologia é muito legal, porque antes o Homem-Aranha estava protegendo eles e agora eles estão tentando proteger o Homem-Aranha, mesmo que seja em vão. E não é à toa que essa é uma das melhores cenas do Homem-Aranha de todos os tempos, porque ela consegue mostrar tanto a força física do herói, como também a força do seu caráter. E esses dois aspectos juntos fazem realmente o Homem-Aranha ser esse herói que é muito forte, mesmo os vilões pensando que isso é uma fraqueza dele. E são todos esses aspectos reunidos que tornaram o Homem-Aranha do Tobey Maguire tão relembrado. Com certeza tem muitas pessoas pelo mundo que preferem muito mais essa trilogia do Sam Raimi, que é mais antiga, do que essas novas com muita tecnologia e tal, porque cinema não é só tecnologia, é saber fazer. Feitiçaria. Meu Deus. Mas feitiçaria mesmo é você que deixa o like, a feitiçaria mais top de todos os universos de Homem-Aranha. E se você for Homem-Aranha, deixa o like e sorteia. Se inscreve. Depois dessa merda que ele falou, se inscreve no canal, porque eu não aguento mais. Se inscreve aqui. Comenta também outras cenas que a gente pode fazer do Cine de Cena. Pode ser do Homem-Aranha, pode ser de outros super-heróis, pode ser de outros filmes. A gente vai fazer se você comentar.